Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a questão indígena. E toda vez que a gente vai falar de algo e a gente coloca antes a questão, é porque é algo que não está totalmente resolvido ou algo muito conflituoso, problemático. Então a ideia aqui é fazer uns 2 vídeos tratando sobre essa questão, a questão indígena. É importante a gente notar já de início que chamar de questão indígena é um ponto de vista, ou melhor, chamar de índio já é um ponto de vista dado pelo colonizador. Os índios não se chamavam de índios, tudo bem? Então, esse nome é dado pelos colonizadores na chegada no século XVI, tudo bem? Além disso, a história ela é contada pelos vencedores, ela é contada pelos portugueses que chegam no Brasil, tudo bem? Então o que nós temos é um acesso bastante restrito a essas informações. Algumas, claro, depois do desenvolvimento dos estudos em antropologia, nós temos um acesso maior aí. Grandes estudos feitos, por exemplo, por Darcy Ribeiro, dão conta de uma multiplicidade muito grande, né, de povos. E também os estudos linguísticos atuais, né, estuda-se muito as línguas indígenas, tudo bem? Mas eu vou fazer aqui algumas generalizações, alguns tópicos, mas diferente da visão corrente na história, estereotipada com relação aos indígenas, tá? A gente vai chamar pelo nome aí mais corrente, que depois foi assumido pelos próprios índios. Essas generalizações vão ser tomadas a partir do grupo ou da família Tupi-Guarani, porque é o principal grupo de formação brasileiro e porque era o grupo que tinha predominância no litoral brasileiro, tudo bem? Por isso que é o primeiro contato. Aliás, é importante notar como é que estava antes dos portugueses chegarem. Não estava a paz que a gente acha, né, o bom selvagem, os grupos guerreavam entre si, havia domínio, expansão do domínio entre os grupos, mas havia uma cultura muito distinta da cultura europeia. Não existia, por exemplo, o conceito de propriedade privada. Veja o quanto isso é distinto do que se vivia na Europa neste período. Não existia também classes sociais, logo nós temos uma distinção também grande. Os portugueses chegam, ficam assustados com o que, ou melhor, ficam deslumbrados com o que está acontecendo, com quem são essas pessoas, com como elas vivem, tudo bem? Além disso, a gente tem que pensar aí que eles viviam uma cultura de subsistência, uma cultura econômica de subsistência. Eles plantavam para consumir. E diferente do homem, que a gente vai chamar aqui de homem branco ou do colonizador, eles já tinham, não o nome desenvolvimento sustentável, mas eles já cuidavam da natureza pensando no futuro. Por exemplo, eles não pescavam na época de que os peixinhos estavam nascendo. Essa foi bem infantil que eu falei agora, mas na época que os peixinhos estavam nascendo, eles não pescavam. Por quê? Porque eles sabiam que não podia pegar peixe pequeno, porque o peixe pequeno é o que vai virar o peixe grande e vai virar alimento depois. Se ele pegar o peixe pequeno, ele não vai ter esse alimento depois. Então veja que ele já tem essa consciência que a gente só vai desenvolver, pelo menos o conceito de desenvolvimento sustentável, no final do século XX. Percebe? Né? Então essa ideia de civilizado e não civilizado é bem controversa, né? Bem questionável. Bom, eles também viviam em comunidades, em aldeias, em tribos. Nós tínhamos o cacique, que não correspondia a um rei de forma alguma, né? Ele correspondia aí a uma liderança. Nós tínhamos aí o pajé, o xamã, responsável pela parte religiosa, né? E aí nós tínhamos diversas religiões e todas elas muito ligadas à natureza. Inclusive, quando os portugueses chegam no litoral, os índios acham que vem da parte dos deuses e podia ser algo benéfico ou maléfico, só que eles achavam que vinha do divino, do mágico, do extraordinário, né? Então, por isso que eles vão ser bem receptivos num primeiro momento, tá? Eles vão ser bem tranquilos. Os portugueses chegam e aí vocês sabem, há um estabelecimento, no primeiro momento, só de uma cultura de exploração e não há uma colonização efetiva nesse primeiro momento. Essa extração ela é feita através dos indígenas, tudo bem? São os indígenas que vão pegar pau-brasil, pegar papagaio, arara, macaco, porque era raro na Europa, a galera adorava esses tipos exóticos, né? Eles pegavam essas coisas e trocavam na região litorânea, tudo bem? Eles trocavam por espelhos, mas, né, veja, que mágico que é o espelho se você não conhece o espelho,
tudo bem? Por facas, que facilitou muito o trabalho deles. Então esse primeiro contato foi até amistoso, até tranquilo. Mas a partir de 1530 começa efetivamente a colonização, né? E essa colonização ela é feita numa tentativa aí de escravização. Nós temos também o Tratado de Tordesilhas, tudo bem, que vai dividir entre Espanha e Portugal, e a França não aceita. E essa exploração litorânea fica por conta dos portugueses, que é o que nos vai interessar aqui. E aí eles fazem alguns índios de escravos, há uma violência muito forte na colonização. Alguns não, muitos índios de escravos, tudo bem? E aí essa escravização ela vai completamente longe do modo de vida dos indígenas antes da colônia, né? Então, veja que isso vai trazer uma ideia, um mito de indígena ser preguiçoso, por exemplo. Na verdade não era isso, ele tinha uma forma de organização social distinta das dos portugueses. Depois a gente tem aí a cultura da cana-de-açúcar, né? E o trabalho tem que ter uma certa disciplina, um certo horário, e é uma cultura bem ligada, né, aos colonos. E os índios não vão se adaptar ao trabalho, não vão querer esse tipo de trabalho, esse tipo de horário, tudo bem? Só por uma cultura realmente distinta. E eles ofereceram grande resistência, claro, né? Eles eram donos dessa terra, tudo bem? Nessa forte resistência, tenho como exemplo aqui para vocês o momento em que a França chega no Rio de Janeiro, faz a França Antártica em 1555, né? E se junta a alguns índios que estavam resistindo à colonização, né? Aí o tratado, a confederação, na verdade, dos tamoios. E aí a França dá armas para esses índios resistirem aos portugueses. Os portugueses, de outro lado, dão armas para indígenas inimigos, para tribos inimigas, para combaterem. E aí, no governo do Estácio de Sá, os indígenas de Tamoios ali são massacrados. Inclusive, dá até para a gente falar da região, né? Porque tem aí a estrada de Tamoios no litoral norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, esse primeiro momento é amistoso, depois é um momento de conflito, de escravidão e de um processo aí da cana de açúcar, tudo bem? A partir deste momento, eu vou tratar com vocês num outro vídeo do que vai acontecendo no processo histórico, e a cada ciclo econômico que eu tenho no Brasil, eu tenho um massacre. É importante a gente dizer que já no primeiro momento, Todorov vai dizer que há um genocídio e é dos maiores com relação aos indígenas. Então é isso, até o próximo vídeo.